Então, como eu estava falando, aqui no problema, ele dá massa, dá velocidade inicial, diz que a força é constante e que a velocidade, ao chegar em 16 segundos, é 144 km por hora. A gente sabe que o trabalho é igual à variação da energia cinética, aqui, nessa equação. E a energia cinética a gente sabe que é massa vezes velocidade ao quadrado, dividido por 2. Quando o objeto chega em 16 segundos, ele atinge a velocidade de 144 km por hora. Como aqui está em quilômetros por hora e todo o problema está dado em sistema internacional, é mais útil a gente transformar para metros por segundo, que é no sistema internacional, tá entendendo? Porque a energia vai estar no sistema internacional, vai estar em joule, etc. Assim, a gente, para transformar essa velocidade de quilômetros por hora para metro por segundo, só é dividir por 3,6. 144 dividido por 3,6 é igual a 40. Isso aqui vocês podem usar a calculadora para fazer. Assim, a gente tem todos os dados do problema. O trabalho não é igual à variação da energia cinética, ou seja, o trabalho vai ser a energia cinética final menos a energia cinética inicial. Do repouso, a energia cinética inicial vai ser zero, porque ele parte do repouso, né? A velocidade é zero, ou seja, ele vai ser zero ao quadrado, qualquer número vezes zero é igual a zero. Assim, a gente vai ter uma conversão todinha em energia cinética final. Ou seja, o trabalho que essa força vai fazer vai ser simplesmente é, a igual à energia cinética final, que é a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. A gente substitui os valores aqui, a massa ele dá no problema que é 10 kg, né? A velocidade, a gente converteu para metro por segundo, né? 40, né? Vai ficar 40 ao quadrado dividido por 2. Aí vai ficar aqui, eita, eu devia ter feito outra parte, mas esqueci mais. Aqui a gente dá para botar 4 vezes 10 ao quadrado, 4 ao quadrado é 16, e 10 ao quadrado é igual a 100. 16 vezes 100 é igual a 1.600, vezes 16 mil. 16 mil dividido por 2 vai dar igual a 8 mil. Entendeu? Ou seja, o trabalho que essa força vai realizar para aumentar essa velocidade, ou seja, para adquirir essa energia cinética, vai ser de 8 mil joules. Perguntas? Vocês entenderam? Alguma dúvida? Uma questão? Deu para entender essa questão? Posso passar para outra questão? Beleza, então. Aqui com isso, vemos uma aplicação do teorema do trabalho da energia cinética, que é muito utilizado, tá entendendo? O trabalho é convertido totalmente em energia cinética aqui. O trabalho é igual a variação de energia cinética. Agora vamos utilizar outro exemplo aqui. Uma bala de morteiro de massa 5 vezes 10 ao quadrado grama está a uma altura de 50 metros, acima do solo horizontal, com a velocidade inicial de 10 metros por segundo em um instante t0. Aí ele fala, tomando o solo como referencial, ou seja, para tomar o solo como altura igual a zero, e adotando a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, ele pergunta, determina no instante t0 a energia cinética da bala e a energia potencial gravitacional da bala. Primeiro, para calcular a energia cinética, primeiro coletamos os dados que era no problema. 5 vezes 10 ao quadrado grama é igual a 500 gramas. E para transformar de 500 de gramas para quilo, isso é dividir por mil. 1 grama é 1/1000 quilos, tá entendendo? Ou vocês podem utilizar aqui 500 gramas é igual a meio quilo, ou seja, 0,5 quilo. Vocês podem fazer da forma que quiser. Isso aqui é essa transformação de grama para quilo. A altura ele dá no problema, que é de 50 metros, ou seja, ele está 50 metros acima do solo. A velocidade inicial é 10 metros por segundo. Aqui, está tudo no sistema internacional. E a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Assim, nós coletamos todos os dados que o problema dá. Aí ele pergunta a energia cinética da bala. Nesse instante aí, né? A energia cinética, nós sabemos que é a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2, como eu expliquei na parte da explicação teórica. A massa a gente tem, a velocidade a gente tem, aí só aplicar os valores, né? Aqui,
vai ficar igual a 0,5. Aqui está em quilo, né? A massa está em quilo, 0,5 quilo. A velocidade está no sistema internacional. Ou seja, 0,5 vezes 10 ao quadrado dividido por 2. 10 ao quadrado é igual a 100, né? E 0,5 vezes 100 é igual a 50. Ou seja, vai ficar a energia cinética vai ficar 50 dividido por 2. E 50 dividido por 2 é 25. Ou seja, a energia que essa bala vai ter com essa velocidade é de 25 joules. Ou seja, essa bala, por ter essa velocidade, tem a energia associada a esse movimento, que é chamada energia cinética, que no caso aqui, nessa bala em questão, tem uma energia cinética de 25 joules. Agora ele pergunta a energia potencial gravitacional da bala. A energia potencial gravitacional, como eu falei, está relacionado à altura do objeto que está em relação ao solo. Ou seja, a energia potencial gravitacional é igual a massa vezes a gravidade vezes a altura, que seria o peso vezes a altura. A massa a gente tem, a gravidade a gente tem, a altura a gente tem. Assim, só aplicar os valores, né? A massa é de meio quilo, a gravidade é de 10 e a altura é de 50 metros. Ou seja, a energia potencial gravitacional vai ser simplesmente 0,5 vezes 10 é igual a 5, vezes 50, vai ficar 5 vezes 50, e 5 vezes 50, 5 vezes 5 é 25, e com 0,50 vai ficar 250. Ou seja, por essa bala para nessa altura de 50 metros, ele vai ter uma energia potencial gravitacional de 250 joules. E nós poderíamos também calcular a energia total, a energia mecânica desse sistema, que seria energia mecânica, como eu falei, a energia cinética mais a energia potencial. Ou seja, é, esse objeto ele vai ter uma energia potencial e energia cinética, que no caso a gente só era somar os dois aqui, se a gente quiser saber a energia mecânica, seria os 250 mais os 25, seria a energia mecânica do sistema, seria 275, mas aqui na questão não pediu, mas só se ele pedisse, entenderam? E essas energias, se você fazer algum movimento com elas e não houver nenhuma força externa, elas vão ficar se trocando entre si, tá entendendo? Conseguiram entender essa questão? Tranquilo? Perguntas? Dúvidas? Beleza, então. Aí vamos agora falar de um exemplo sobre a energia potencial elástica aqui, que seria o sistema com a mola. O sistema elástico da figura ou representa a posição de equilíbrio, ou seja, a posição da mola no seu estado natural, ou seja, a mola não está deformada, ela não está alongada nem comprimida. Ao ser alongada, passando para a posição a mola armazena energia potencial elástica, ou seja, chegou uma pessoa aqui, puxou essa mola até esse ponto A, e devido a esse puxão, devido a esse trabalho ser feito nessa mola, ficou a energia armazenada na mola, né? Devido a esse puxão, que é a energia potencial elástica. Aí ele dá no problema, que é isso aqui. Ou seja, ou foi feito um trabalho na mola e a mola armazena uma certa energia, que é a energia potencial elástica. Aí ele pergunta a constante elástica da mola e a letra B, a energia potencial elástica que a mola armazena na posição B, ponto médio do segmento OA. Primeiro vamos resolver a letra A. Primeiramente, para resolver esse problema, como a energia está dando em joules, que é no sistema internacional, nós temos que transformar essa deformação para o sistema internacional, que é metro, né? Aqui, no caso, esse alongamento é de 20 centímetros. O centímetro a gente sabe que é 1 sobre 100, né? Ou seja, 20 centímetros é a mesma coisa de 20 dividido para 100 metros. Cortando zero daqui com zero daqui, vai ficar 2 sobre 10 metros. Assim, podemos aplicar na nossa equação da energia potencial elástica. Nós sabemos que a energia potencial elástica é igual à constante elástica da mola, que é dado pelo K, vezes o x ao quadrado, que é a deformação da mola, dividido por 2. O K é o que ele quer, né? Energia potencial elástica, ele deu no problema, e o x ele deu também no problema. Agora você vai aplicar aqui. A energia potencial elástica é igual a 2, o K é o que ele quer, e aqui o x vai ser 2 dividido para 10. 2 dividido para 10 ao quadrado aqui. Aqui, nós podemos ver que a gente dá para fazer meio pelo extremo, né? Dá para multiplicar esse 2 aqui por esse 2 aqui, passo multiplicando, e
E 2 sobre 10 ao quadrado vai ficar 4 em cima, 2 ao quadrado é igual a 4, né? E 10 sobre 10 é igual a 100. Ou seja, vai ficar, esse termo aqui vai ficar 4 sobre 100. Como vocês podem ver aqui, tem 4 desse lado e 4 desse lado aqui. A gente dá para simplificar, dividir esse 4 por esse 4, vai dar 1. E esse 100 aqui vai passar aqui por multiplicando. Ou seja, a constante elástica da mola vai ser simplesmente de 100 newtons por cada metro. Ou seja, ele vai ter essa constante elástica da mola. Aí ele pergunta, a energia potencial, na letra B, a energia potencial elástica da mola que armazena na posição B, quanto mede o segmento A. Ou seja, seria como se tivesse soltado a mola aqui e deixado a mola ela chegar até esse ponto aqui, tá entendendo? Ele, tipo, ele soltou a mola aqui, o bloco, aí a mola fez esse, tipo, o cara tirou uma foto aqui, pausou aqui, quando o bloco atingiu no ponto B. Aí ele quer saber a energia potencial que a mola tem nesse ponto. Ou seja, é uma parte que a mola estaria com uma certa velocidade e não estaria com um alongamento completo, estaria com apenas a metade do alongamento aqui, tá entendendo? Aqui, como é que ele fala que é no ponto médio, né? O ponto médio é a metade do segmento. Ou seja, só é a gente pegar esse segmento aqui, OA, e dividir por 2, né? Aí, 20 centímetros dividido por 2, 20 centímetros, a gente viu que é 2 dividido para 10. A metade, aí aqui, você multiplicar pela metade, né? 2 dividido por 10 vezes a metade vai ficar igual a 1 dividido para 10. Aqui é porque a gente cortou esse 2 aqui com esse 2. Aí vai ficar, esse ponto aqui, a metade de 20 é 10, né? Ou seja, seria 10 centímetros aqui no caso, que é igual a 1 sobre 10 metros. Vocês podem fazer assim também. Assim, dá para a gente calcular a energia potencial elástica. Nós temos o valor da constante elástica e o alongamento dessa mola. Assim, a energia potencial elástica, né, kx ao quadrado dividido por 2. O K é igual a 100 vezes 1 dividido para 10 ao quadrado. Aqui, 1 ao quadrado é igual a 1 e 10 ao quadrado é igual a 100. Como a gente vê aqui, dá para cortar esse 100 aqui com esse 100. Ou seja, a energia potencial elástica simplesmente vai ficar 1 dividido por 2. E 1 dividido por 2 é igual a 0,5. Ou seja, a energia potencial elástica nesse ponto aqui é de 0,5 joule. Aí você me pergunta, para onde é que foi essa parte da energia potencial? A outra parte, como eu falei, e não é abordado nesse programa aqui, outra parte foi transformada em energia cinética. Ou seja, se eu quisesse fazer, daria também para calcular aqui a velocidade que o bloco teria nesse ponto aqui, tá entendendo? Mas não é dado um problema, mas se ele quisesse complicar, eu poderia perguntar o valor da energia cinética, que seria se a energia potencial aqui, a inicial é 2 joule, e aqui nesse ponto é 0,5, a energia cinética que seria 1,5, tá entendendo? E a partir daí você poderia calcular a velocidade, mas precisa saber o valor da massa. E assim por diante, tá entendendo? Questões, dúvida, perguntas? Deu para entender? Beleza, beleza. Caso vocês tenham dúvida ou não tenham entendido, ou se não entendeu agora, vocês podem perguntar depois, se quiser, ou perguntar agora, como vocês quiserem, beleza? Agora vamos falar de o problema aqui de energia mecânica. Aí ele fala aqui, determine a velocidade que um corpo adquire ao cair de uma certa altura, aqui seria H aqui, eu me confundi, a certa altura H, conhecida a partir do repouso, dado a G igual a aceleração da gravidade local. Isso aqui não é G não, é um H aqui, seria essa altura aqui. Ou seja, se ele parte do repouso, a velocidade inicial é igual a zero, e aqui seria a velocidade final. Aqui seria o sistema, no caso, que seria a transformação de toda a energia potencial em energia cinética. Aqui, primeiramente, vamos diagramar o problema, né? Aqui no ponto a velocidade inicial é zero, que ele parte do repouso, e ele cai a uma certa altura, e a partir de uma certa altura, ele chega ao Sol com uma certa velocidade. E aqui ele fala que o nível de referência é o Sol, para dizer que é o zero da altura, tá entendendo? Que seria o zero da energia potencial gravitacional. Nós sabemos pela conservação da energia mecânica que a energia mecânica do ponto A é igual à energia mecânica do ponto B.
A energia mecânica, nós sabemos também que é a energia cinética mais a energia potencial. Ou seja, a energia potencial de A mais a energia cinética de A é igual à energia cinética de B mais a energia potencial de B. Como ele parte do repouso, a energia cinética de A é igual a zero, mais a energia potencial gravitacional é igual a gravidade vezes a altura. E aqui. E no ponto B, ele vai ter uma certa velocidade, ou seja, vai ser a massa vezes a velocidade B dividido por 2, vai ter energia cinética. E como eu digo que o zero da energia potencial é o solo, ou seja, a energia potencial de B em B vai ser igual a zero. Ou seja, aqui é um sistema que toda a energia é, gravitacional foi transformada em energia cinética aqui. E com isso, aqui vai ficar a massa vezes a gravidade vezes a altura, vai ser simplesmente a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. A massa a gente corta com essa massa aqui. E vai ficar igual a velocidade ao quadrado igual a 2 a gravidade vezes a altura. Que no final vai ficar igual a velocidade vai ficar igual a raiz quadrada de 2 vezes a gravidade vezes a altura. Que eu não sei se vocês lembram, mas isso aqui é o valor da velocidade de uma queda livre. Entendeu? Ou seja, em alguns problemas é bem mais fácil calcular através da energia, porque existe essa propriedade de conservação, tá entendendo? Quando as forças forem muito complicadas e tal, é mais útil utilizarmos conservação de energia. Por isso é que é um assunto muito importante ser calculado e tal. Vocês entenderam alguma questão, perguntas, dúvidas? E isso aqui, essa questão é boa porque deu uma ideia de como fazer questões algébricas também, que nem sempre vai ter nas provas questões com número, de vez em quando vai ser questões algébricas.